prece inicial, eu trouxe uma mensagem que hoje eu busquei lá no site da Federação Espírita Brasileira. É uma mensagem dele, uma mensagem de Bezerra de Menezes, que foi recebida por Divaldo no dia 29 de agosto de 2022, numa reunião mediúnica no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador. E Bezerra diz o seguinte: paz no coração. Quando o evangelho é discutido, a sua vivência faz-se tarde demais. Agora, hoje é o momento exato da nossa rendição. Não há mais tempo solar para elegermos condutas que a doutrina da verdade já nos delineou desde há mais de um século. Jesus espera-nos paciente, misericordiosamente. A humanidade, nossa família, por extensão do amor de nosso Pai, necessita do nosso carinho nesse momento e não depois. Não nos permitamos arrepender pelas ações de abnegação e renúncia em favor da iluminação terrestre, em assumindo o compromisso conosco nesse trabalho de luta e transformação, de modo a apressar-lhe conteúdo vibratório. Então, no futuro, cada qual ofereça o que tiver ao seu alcance, e se a sua for a dádiva do tamanho do grão de mostarda, com certeza reverdecerá o deserto dos corações humanos. Nunca deixemos de perseverar nos objetivos elevados. O fruto que não apresenta hoje surgirá no momento oportuno para a ceifa de luz. Desta forma, alegrai-vos, mesmo dentro dos limites e possibilidades da evolução. O Senhor está conosco à marcha à frente. Carinho especial do servidor de sempre, Bezerra. Então, mais uma mensagem que nos leva a refletir sobre o fruto que nós estamos sendo diante do Evangelho que está plantado dentro de nós. Essa é a mensagem e essa é a nossa a manifestação de carinho por um dia tão especial como é o dia de hoje. Sendo assim, depois de essa prece inicial, com todo esse carinho, toda essa vibração, vamos para Israel, professor Severino? Com prazer, minha filha, com alegria, com gratidão. Moisés encerra, de uma certa forma, a gente encerra no Sinai as nossas atividades com o Evangelho feito ao vivo, maravilhoso, e a gente passa o restante da noite já espiritualmente nos preparando para chegar ao Golfo de Aqaba, ao Golfo de Eilat, ou Golfo de Tampa. Depende do país que o vê. Então, a gente vai pedir a você que comece a nossa projeção do material, que eu prefiro seguir, de uma certa forma, o roteiro, como bem você colocou, como se fora eu, humildemente, dentro dos meus limites, o guia, né? Para que a gente possa trocar ideias com o companheiro Álvaro e com o querido Elahá. Então, aqui nós já estamos diante do Mar Vermelho, com esses dois golfos, né? O Golfo Menor, que está à nossa direita, é que se chama Golfo de Aqaba, Golfo de Eilat ou Golfo de Tampa. Por quê? Porque ele abrange lá no extremo norte desse golfo, você está saindo do Sinai, que fica aqui também escrito aqui para quem tiver condições, nessa península do Sinai, já na parte perto do sul, ali está o monte, aí só tem dois montes, né? O Monte Santa Catarina. Denise, eu acho que você pode colocar o mouse. Pode, né? Eu teria como ter acesso a esse mouse? Não. Vocês estão vendo minha seta? Não, né? Não. Vocês estão vendo a minha?
Não. Não. Pois é. Mas é entre, vamos dizer assim, os dois golfos, né? O Golfo de Suez, que é o maior, que está bem dentro da parte do rio Nilo, ali perto do Egito, e o menor, que é o Golfo de Aqaba, Eilat ou Tampa. Porque nesse extremo norte dele, nós temos o Egito, já no finalzinho, bem embaixo, bem ao norte. Um pouco mais na frente, nós já temos Israel, com Eilat, e do outro lado, vamos dizer assim, a leste, nós temos Aqaba, na Jordânia, que forma-se os 3 países mais convergentes, aonde a gente vai chegar agora, saindo do Sinai. A gente toma café no Sinai, na planície do Sinai, e vai almoçar em Eilat. É aproximadamente umas 3 horas de viagem, tem umas paradas, natural, mas com a travessia de fronteira, a gente consegue almoçar já em Eilat. Esse caminho, ele é o caminho feito hoje pelas estradas. Pode passar o próximo. Ele é um caminho que você vai passando pelo deserto, nessa região do Sinai até o Golfo de Tampa, o Aqaba, o Eilat, e você vai vendo beduínos. Nessa fotografia você vê lá na base dessa montanha, como se a gente estivesse num vale, à esquerda a gente vai passando e vai avistando beduínos, vai avistando montanhas, areias, e você cresce a sua imaginação lembrando que esse caminho aí foi cruzado pelo povo, só que Moisés saiu mais do outro lado e o caminho dele foi mais pela Jordânia, mas o nosso vai ser por Israel. Pode passar o próximo. Esse é o clima. A gente só vê montanhas, areia, e realmente não há muita vida nesse caminho, porque a aridez do deserto não permite. Eu tenho filmagem, tenho tudo, mas eu prefiro mostrar só para vocês terem uma ideia. A gente está aí a caminho. Quem sai do Sinai de ônibus ou de carro para ir para o Golfo de Aqaba, você vai passar por essas paisagens que vocês estão vendo. A próxima. Olha aí, tem uns momentos que tem areia, você vê esses vales, um asfalto. A ideia que a gente tem é que o povo deve ter passado por aí, porque eles estavam a caminho do Golfo de Aqaba, como nós mesmos. É lógico que a civilização, novas estradas asfaltadas, não são exatamente no local onde eles passaram. Porque a gente já mostrou semana passada que a gente passou por Mara, Elim, Refidim, até chegar à planície do Sinai. E agora a gente está exatamente no sentido da Arábia Saudita, Jordânia, Israel, e ainda, nessa região ainda é Egito. Mas a gente começa a imaginar, a divisar, vamos dizer assim, a sensação de estar concluindo a tarefa de Moisés e entrando na terra do Cristo. Pode passar o próximo. Olha aí, mais uma outra paisagem, você vê, há uma diversificação muito grande, as montanhas têm muito teor de ferro, por isso que alguns têm assim, a coloração mais avermelhada. Pode dar mais uma. São chamados beduínos, o que constitui realmente um grande problema hoje para o Egito. Essas pessoas que moram assim na aridez do deserto, mas são grandes negociantes, comerciantes, eles dão trabalho mesmo aos dirigentes do Egito. Por isso que a gente vai quase sempre por essas partes escoltado. Pode passar. Mas lógico que não há perigo para a gente. É o cuidado, a segurança do país. Aí você começa a divisar o contraste do deserto e o Golfo de Aqaba, lá no fundo, formando esse vizinho azul, mostrando que você está chegando já na área do Mar Vermelho, que eu chamo a atenção. Pode passar o próximo, porque eu acho que agora já é muito bonito. Então, você vê, eles estão aqui embaixo, tá vendo? Bem ao sul. Aí vocês têm escrito aí Taba, né?
Taba, Eilat e Aqaba, formando que, se você ficar dentro do mar, no extremo norte do Golfo de Aqaba, ou Golfo de Eilat, você vai poder ver Jordânia, Egito, Israel e Arábia Saudita. Em determinada posição, você vê os 4 países. Quando você chega aqui, que você entra em Eilat, eu quero mostrar esse mapa, que você tem essa linha azul aqui, que você vê, que tem o Golfo de Aqaba lá bem ao sul, e no sentido norte você tem o mapa Israel, com a sua característica, né, mostrando faixa de Gaza, lá em cima já é o Mediterrâneo. Aí ou seja, essa faixa de Israel, para você entrar em Israel, chegando em Eilat, que é onde a gente vai desembarcar daqui a pouco, você tem 2 opções de subir no sentido norte. Ou você vai pelo o chamado Vale do Aravá, que é seguindo o caminho para ir ao Mar Morto. Ou então você vai pelo deserto do Negev, e esse deserto leva você, geralmente, a Mitzpe Ramon, que é uma cratera que tem um observatório de um astronauta judeu que esteve no espaço, na famosa Apolo 13, que houve aquele acidente e ele não voltou. E você pode subir, aí você vai sair em Beit Sheva, que é a cidade mais característica do deserto do Negev. Uma cidade muito bonita, que fica no meio do deserto. Então, você tem duas opções. Eu já fiz todas as 2. Sempre que a mais comum é pelo Vale do Aravá, onde tem 2 pontinhos vermelhos que vocês estão vendo ali. Central, Aravá e Aravá mais embaixo. Então, esse vale é um vale que começa lá na Síria e desce até o sul do Mar Morto. Então, esse é o mais comum. E foi por aí que a gente entrou e foi por aí que a gente seguiu. Então, o nosso caminho para Israel, dessa vez, vai ser por esses 2 pontinhos vermelhos do mapa, seguindo o Vale do Aravá, chegando no Mar Morto, Jericó, subindo pelo Vale do Jordão até a Alta Galileia. Esse é o caminho que nós vamos fazer para chegar na terra de Jesus. Pode passar o próximo. Situado os mapas, você vê a beleza da água. Isso aqui é o Golfo de Tampa, de Eilat ou de Aqaba. É muito bonito, é impressionante. A praia é transparente, parece uma piscina. É um lugar realmente... Um dos 3 melhores pontos de mergulho do mundo. A visibilidade lá embaixo. Isso. Dá mais de 20 metros. Mais de 20 metros, e a gente, quando chega em Eilat, a gente pode apreciar isso também, ao vivo e a cores, de uma forma assim muito, porque lá também tem um Mitzpe, que é um observatório, Tahat Abayam, né? Por baixo, ou submarino, observatório submarino, como se chama em hebraico. Vamos passar o próximo, que a gente ainda está no Egito, pessoal. Isso tudo é o lado do Egito. Esse é o castelo de Salah el-Din, aquele que a gente viu lá, a saladela de Saladin, lá no Egito, no Cairo. Mas ele fez esse castelo aí dentro do mar, que diz que servia de apoio para o seu exército, para o seu batalhão. Então, é uma ilha, e nessa ilha, dentro do Golfo, você vê lá do outro lado, estão vendo o outro extremo, lá no horizonte, ali é Arábia Saudita, e um pouquinho mais à esquerda é Jordânia. E do lado que a gente está é Egito. E como a gente está caminhando para a esquerda, a gente está indo para entrar em Israel por Eilat. Pode passar. Olha aí, Golfo de Aqaba ou Eilat. Você já está vendo lá nos fundos, que você está vendo aí, já é Eilat. Essa foto é tirada do Golfo da cidade de Aqaba, lá da Jordânia. Então, é um local, assim, eu diria assim, do ponto de vista até espiritual, muito mágico, né? É um local que podia ter tanta união, porque a própria geografia une esses países, né? 4 países que podiam ser muito amáveis, muito dóceis e muito fraternos, mas nem sempre é isso que se vê. Pode passar. E, finalmente, a gente
entra, depois de passar por aquele serviço de fronteiras, sai de Tampa, no Egito, e atravessa, cada um com sua mala, ninguém pode levar nada, cada um com seu passaporte, e aí é uma, vamos dizer assim, uma verdadeira maratona. Você sai do Egito e entra em Eilat, com seus edifícios característicos e hotéis. É um lugar maravilhoso. Eu adoro quando eu entro em Israel por Eilat, porque às vezes a gente vai, já fui pela Jordânia, né, e por Amã, mas por Eilat, assim, tem um sabor todo especial. E você já começa a sentir uma diferença muito grande do ponto de vista de praças floridas, jardins, muitas flores, muitas palmeiras, vocês estão vendo aí, né, característica de Israel. Chegou em Israel, né, professor? A ideia é essa, você respira profundamente, aí eu já começo a ensaiar o meu hebraico, que eu gosto, né, a pedir minhas comidas, pedir meus sucos, pedir minhas coisas na mesa, já. Aí você tem uma churrascaria brasileira aí, a gente já vai almoçar nessa churrascaria, almoça, e ou dorme em Eilat, e no dia seguinte você faz o trajeto, ou então, como a gente chegou dessa vez, almoçou, aí a gente foi visitar um observatório, o Mitzipé Tahat Bayam, ou seja, um observatório submarino, como o Álvaro já falou, é muito rico o Mar Vermelho aí, né, o Yam Suf, né, o Mar dos Juncos, que você tem uma visão assim muito rica. Pode passar. Olha que lindo como ele é. Então, essa cor do mar é incrível. E esse tubo branco que você vê lá nos fundos, isso aí é o observatório. Isso aí ele tem 10 metros, você desce por ele e você vê todo o fundo do oceano, corais, peixes. Então, é uma coisa assim incrível. É um relax. Você sente a leveza do local. Vamos dizer assim, você sente paz, segurança, beleza. Aí daqui você já avista a Jordânia do outro lado. É o inverso daquela fotografia que eu mostrei antes. Aí a gente faz a nossa visita, passa o próximo. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais. Aí, olha, e a Márcia, a Wanda, a Evânia, minha esposa. Que a gente faz a pé, por essa passarela, até o observatório, lá no centro. Aí você vai vendo os peixes transparentes e você parece que é um aquário. Você vê aí dessa passarela, você vê os peixinhos nadando, corais. É um relax mesmo. É como o vice Jesus dizer, sejam bem-vindos, sintam-se em casa. E eu me sinto mesmo. É uma sensação assim de paz, segurança, tranquilidade. Pode passar o próximo. E aí agora a gente, depois de almoçar, aí a gente vem dormir, já vem pelo Vale do Aravá, a gente já vai dormir no Mar Morto. A gente já vai subindo no sentido do norte, a gente está indo do sul para o norte. A gente vai atravessar todo o sul, deserto do Negev, fica à esquerda, e a gente vai pelo Vale do Aravá, já no deserto da Judéia, que a gente já dorme no Mar Morto, um hotel King David, Rei Davi. Pode passar, um hotel spa, é excelente, a gente sempre comenta. Isso aí vocês têm uma ideia, é uma visão da varanda do hotel. Você vê a piscina, as palmeiras, o Mar Morto lá nos fundos à esquerda, o deserto da Judéia. E aí você pode... O grupo saiu de madrugada, 2 horas da manhã, foi para o mar Morto, né? Ou Yam HaMelech, como chama em hebraico, para aproveitar. Aí tem uma lama escura que você passa no corpo. E a primeira vez que eu fui aí, eu exagerei. Cheguei no Brasil, 15 dias depois, ainda tinha lama dentro do meu ouvido, porque eu passei lama sem medo de ser feliz. A pele fica linda, fica nova, você se sente mais jovem.
Então, você recebe aí muitas coisas boas. Pode passar o próximo. Olha, essa é uma visão mais do asfalto, do Vale do Aravá, do Mar Morto, né, lá nos fundos, e à esquerda, deserto da Judéia. Então, é o caminho desse vale que a gente vai no sentido, nessa direção, a gente vai no sentido de Jericó, a cidade mais antiga e mais profunda do planeta. Pode passar. Aqui o primeiro local histórico que a gente encontra, não tem nada com Jesus, mas tem muito a ver com a história de Israel. Isso é a fortaleza de Matsada, e é construída por Herodes, é um símbolo, foi o símbolo da resistência judaica nos anos 70, na destruição de 70. Eles sobreviveram aí 3 anos, cercados pelos romanos. Os romanos fizeram o que quiseram. Aí em cima, eles tinham comida, água e proteção por 3 anos. Tem um filme que eu recomendo, chamado Massada. Vocês terem uma ideia, os romanos já tinham preparado cruzes nesse vale, daí até Jerusalém, para crucificar todos os rebeldes que estavam aí. O que é que eles fizeram? Eles deixaram reservatórios abarrotados de comida, água, e eles, todos, 10, mataram esposas, filhos, suas famílias todas, e os 10 foram se sorteando, e no fim, quando o exército romano chegou, não tinha mais ninguém. Foi uma vitória, vamos dizer assim, de pirra. Eles não tiveram o prazer de tirar a vida de ninguém, eles preferiram todos morrer do que ser escravo de Roma. E ainda deixaram comida, água nos seus depósitos para dizer: nós não morremos por falta de alimento nem de água. Morremos porque escolhemos melhor. Para nós é mais honroso morrer, perecer ou perder a vida, do que ser escravo na mão dos romanos. Foi assim uma lição de heroísmo. Diga, Álvaro, você deve ter alguma coisa para dizer aí. É interessante, né, professor? Ali tem a rampa que foi construída para que eles conseguissem subir. É uma das maiores obras bélicas da antiguidade, que está entre as 3 maiores obras bélicas da antiguidade. O tamanho da rampa que construíram. Levaram 3 anos, né? 3 anos construindo. Com muito trabalho. E por muito que trabalho. Um matou o outro e fica só um pequeno grupo e o último teria se matado? Porque para um judeu o suicídio é a pior de todas as coisas que pode acontecer na vida. Então, você só não um foi sorteado para morrer, para se suicidar, no caso. Né? Então, todo mundo, um mata o outro para que não houvesse suicídio direto, né, ao pé da letra. Então, realmente, né, professor, é um lugar extremamente emocionante. Nossa, eu chego aí, a primeira vez que eu estive aí, eu fui com minha esposa e meu filho, me chamou tanta atenção que quando a gente começou a Israel, eu apresentei esse lugar para a Márcia Evandro, eu digo, é bom que todas as vezes que as pessoas eles conheçam, e elas aceitaram e nunca mais saiu do nosso roteiro. Fantástico. É uma história mais... Diga. Interessante também, não sei se o senhor passa por lá, mas os pergaminhos do Mar Morto não estão muito longe. Sim. Vou passar, vou mostrar todo o caminho. Esse é o primeiro, estou falando, quem sai de Eilat, essa é a primeira parada. Passe mais um, Denise. Mas, olha aí outra foto das ruínas de Massada, né, da fortaleza. Aliás, Matsada, se traduz como Massada com 2 S, mas Matsada em hebraico é fortaleza. Então, a gente dizia a fortaleza de Massada é duplicada de pleonasmo, né? Pode passar o próximo. Aí o filme, a gente sobe de... Isso aí é um dos recantos, né, que a gente visita sempre, essa região, todos os lugares, mostra tudo como era que Herodes foi um grande construtor. E aí essa fortaleza está em pleno deserto da Judéia.
Agora, curiosamente, passo próximo, eu acho que eu registrei aí para vocês, só como na TV mais. Olha aí, tem uma sinagoga, onde foi uma sinagoga, hoje tem um escriba que vai lá todos os dias copiar a Torá. Está aqui, ó, o crachazinho dele, Shilar, e a gente visita lá no meio daquelas ruínas, uma atividade ainda da Torá, de alguém copiando o rolo da Torá, transmitindo às gerações um lado espiritual. E eu vejo, viu, Álvaro, agora eu vejo o lado espírita da questão, né? Porque aí foi um local realmente de violência, de se tirar vida, de se, né, como a gente conhece a história, e eu sinto que essa sinagoga ela funciona como se fosse um dreno luminoso, tá certo? Algo que conecta algum espírito que ainda esteja aí em qualquer necessidade espiritual, e a própria luz da Torá ilumina a situação espiritual deles. É assim que eu vejo, eu não sei como é que você encara. Isso é a minha visão, que isso é como se ele estivesse sendo aquele farol no deserto. Né? Com certeza. Na verdade, aí é um deserto. Pode passar, Denise. O próximo. Aí a gente está chegando, depois disso aí, a gente passa em Engedi. Engedi, em hebraico, chama Fonte do Bode. Esse lugar é também um lugar muito especial. A gente sempre visita. Aí é um lugar que tem uma planta, da qual foi feita a coroa de espinho de Jesus. Os espinhos dela têm uns 15 centímetros de comprimento. É um espinho que, quando penetra na pele, ele arde, dói, coça e sangra. É uma coisa assim terrível. Aqui, como você está vendo, por trás desse portão, tem algumas. E aí a gente sempre encontra cabritos, que a palavra Engedi, En é fonte, Engedi é bode, ou fonte do cabrito. Aí é uma montanha, deserto, mas tem cabritos. Aí a gente sempre vê eles pastando por aí. Pode Adoro passar? esse lugar, professor. Né? Eu também gosto muito. E essa turma que foi aí agora, tem um menino de Conselheiro Lafayette, o André Luiz. Pode adiantar, Denise, que quando a gente visitou aí esse local e a gente fez, olha, isso aí é onde nasce a fonte. Você vê como fosse um rio. Aí tem água, até hoje. Foi aí nessa fonte, numa gruta nesse local, que Davi se refugiou, fugindo do rei Saul. E aí ele se embrenha nesse deserto, observe como é inóspito, e aí ele compõe o conhecido Salmo 23, Yahvé Roi Lo Erissá, Adonai é meu pastor, ele não me faltará. E aí Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul e não tirou. E quando a gente narra isso para as pessoas, elas sempre se interessam, mas esse grupo agora fez questão, André pediu, professor, o senhor poderia recitar a tradução do Salmo 23 para a gente, e a gente se abraçou e fez uma oração junto, foi assim, uma energia indescritível, naquele momento que já era até o sol já estava um pouco deserto aí, meio quente, mas foi um momento assim muito especial na nossa viagem, foi um coroamento do primeiro dia que a gente começou a desfrutar da história de Israel, porque a gente trabalha, eu e Álvaro, a gente está trabalhando nessas parábolas, unindo judaísmo, cristianismo e espiritismo, porque não tem como você separar a história da primeira revelação e da segunda. Você vê que a gente entra em Israel, chega em Massada, tem uma história puramente de resistência, porque o judeu sabe, segundo as observações de Isaías, que Deus é justiça. Para Deus não há acepção de pessoas, todos são iguais. Então, Massada é exatamente uma defesa da justiça e da igualdade. Nenhum ser humano pode oprimir e escravizar o outro. Então, você já entra com essa lição. Depois você chega com Davi, né, o grande mestre da casa do qual Jesus descende. Na sequência geográfica, a gente já encontra a história
tão forte de Davi que acabou sendo o grande rei de Israel, que marcou presença e fez com que a história da genealogia de Jesus fosse definida em 14 gerações, porque a palavra David, na gematria, é o número 14. Então, é um marco espiritual da primeira revelação, que não deixa de estar ligado fortemente à presença de Jesus em nós, através de Davi. É uma lição muito forte. Pode passar o próximo. Aí a gente tem mais alguma foto Olha aí, é uma visão do observatório. Você vê lá nos fundos o Mar Morto, e aqui na frente muitas árvores, mostrando que é um oásis mesmo, que aí tem água. E essa fonte jorra aí desde o tempo de Davi, desde ninguém sabe dizer quantos 1000 anos tem essa fonte aí, a fonte do cabrito, porque aí tem muitos cabritos, a gente sempre encontra eles pastando por aí. Pode adiantar, Denise. E aí, na sequência, a gente para almoçar. Professor, em Diga. eu deixei para ver, a gente costumava ir nadar lá. Era, né? A gente subia a pé e costumava nadar. Eu tenho várias fotos lá. Ali tem uma cachoeira muito gostosa que a gente teve uma vez com um guia, filho de um rabino, Mote, e uma amiga nossa, uma querida do Rio de Janeiro, a Miriam. Eu estava subindo com ele, porque a gente foi visitar a queda d'água, e quando eu olhei uma pessoa já tomando banho na queda d'água, eu disse: eu conheço aquela pessoa. Já era Miriam, que tinha posto um maiô e já estava tomando banho na cachoeira da Fonte do Bode. É um local. E outra coisa, ela tem uma subida imensa, você vai até lá em cima, né? Eu já estive até bem pertinho. Quando a gente vai com mais tempo, a gente explora melhor, porque depende do dia, do momento, da situação. Dessa vez agora a gente não explorou, mas ali é muito bonito. Realmente as pessoas fazem piquenique debaixo daquelas árvores, eles aproveitam da melhor forma possível, né? Onde tem água em Israel, atração, é como açúcar e formiga, né? Onde tem água, judeu está ali por perto, porque é uma coisa muito, muito bem-vinda. E aí a entrada de Qumran deixou um lastro muito interessante, o deserto aí eles fugiram de Jerusalém, se instalaram aí a oeste do Mar Morto, e aí eles viveram em comunidades, que João Batista viveu com eles, que João Batista levou o mergulho, né, o que chama o batismo, copiando aqui, porque, na verdade, mais uma coisa que muita gente acha que não, mas a cerimônia do batismo é toda da origem do judaísmo, né, do preparo que eles fazem para no mikvê, nos tanque de Siloé e tantos. A gente encontra tanta mikvê ali nas ruínas do Templo de Jerusalém, mostrando que as pessoas se purificavam na água antes de ir à cerimônia, ao encontro com Deus, nas suas orações. Aí tem um filmezinho mostrando. Pode passar, mas não coloquei o filme, não, que o nosso tempo é curto. Mas vai passando. Pode adiantar dele. Olha aí, essa caverna, eu gosto muito dela, é a caverna número 4. Aí foram descobertos os pergaminhos nessas cavernas. A caverna é essa que tem aqui na minha frente, que você vê nessa barreira aí. Tem um ponto escuro. Já descobriram aí mais de 30 cavernas. Essa é a número 4. Por que é que eu gosto dela? Porque antes de eu ir a Israel, todos os atlas geográficos que eu via tinha foto dessa caverna. Quando eu vi, eu digo, nossa, desde o meu tempo lá de seminário, eu já via falar de Qumran, dos pergaminhos do Mar Morto, e é uma história muito bonita. Eles defendiam a Torá, viviam em comunidade, viviam em oração, eles se consideravam os filhos da luz, né? Por isso que muita gente diz que Jesus viveu com os essênios. Eu não encontro nenhum suporte. Eu acho que Jesus comungava muito com a filosofia dos essênios. Os essênios se julgavam os filhos da luz. Como Jesus diz, eu sou a luz do mundo, aí as pessoas às vezes fazem uma conexão com Jesus e ele. Mas eles eram, como Jesus, um defensor da pureza e da cristalinidade da Torá. E graças a eles,
é que o manuscrito mais antigo que a gente tinha antes de descobrir os pergaminhos do Mar Morto era 900 anos depois de Cristo, né? Que eram aqueles manuscritos muito recentes. Com os pergaminhos do Mar Morto, nós retornamos praticamente 1000 anos, e foram descobertos rolos de Isaías, do Gênesis, de Enoque. Tem todo tipo de pergaminho, e quem vai ao Museu do Livro em Israel pode desfrutar da riqueza de tudo que ali se encontra. É uma história realmente. Professor, não tem Diga, realmente, né, concordando com o que o senhor disse, não tem realmente nenhuma conexão, né? Filhos da Luz, segundo a professora Lior Rachel, como o senhor mesmo citou, um dos livros que foi encontrado nos pergaminhos é o livro de Enoque. E o livro de Enoque é um livro apócrifo, né? Vamos assim dizer. Mas ele ali estava presente na cultura. Dentro do livro de Enoque, a gente encontra o calendário solar. Então, o que acredita-se hoje, o judaísmo segue o calendário lunar. Lunar. Segundo a professora Lior Rachel, professora da Universidade Hebraica de Jerusalém, ela tem uma hipótese que seriam concebidos como filho da luz, porque os essênios usavam também o calendário solar. E o calendário lunar teria sido inserido na época de Antíoco Epífanes, pois durante um período a cultura grega também utilizou, segundo o que ela traz, um calendário lunar. Então, como existe a contaminação, vamos assim dizer, né, de impureza do templo, e os sacerdotes podem fugir, eles teriam levado à biblioteca o que foi autorizado a ser retirado do templo, que seriam os pergaminhos encontrados, parte dos pergaminhos encontrados seriam a biblioteca do Templo de Jerusalém, e assim eles se identificavam como filhos da luz, para dizer, olha, aqueles que estão lá em Jerusalém macularam o templo, não são sacerdotes, porque eram saduceus e não descendentes de Aaron, e eles também, por essa razão, usam o calendário lunar e não mais solar. Então, segundo ela, existe uma mudança na utilização do calendário. Não estou dizendo isso como uma verdade absoluta, mas ela tem uma fantástica tese. Lógica. Não, mas é muito lógica, né? É tanto que um dos pergaminhos mais importantes deles é a batalha final dos filhos das trevas contra os filhos da luz, né? Ou filho da luz contra os filhos da treva, que seria a vitória deles. É muito interessante essa tese. É muito rica, tem muita racionalidade. Pode passar o próximo, Denise. Aí a outra foto, né? Porque às vezes que eu vou lá, você observa que na montanha atrás está cheio de buraquinhos negros. Tudo são cavernas. Já encontraram, se eu não me engano, 32. Aí cada uma ainda hoje acho que ainda tem pergaminho por aí que pode ser encontrado. Agora é bom lembrar que 90% desses pergaminhos eram escritos em hebraico, o que denota a importância do hebraico como fonte de tradição e como fonte do verdadeiro idioma do povo hebreu. Pode passar. Eu digo isso porque a maioria defende que Jesus falava aramaico. Isso aí é só para mostrar que nordestino também toma banho no Mar Morto, lendo um jornal hebraico, né? Pode passar, Denise. O bom aí é que você não afunda, nem que você queira, né? Hoje eu não tomo mais banho no Mar Morto, porque eu já tomei tanto que hoje eu não tomo mais, mas é um banho gostoso, é uma coisa diferente, é uma experiência diferente. E aí a gente chega a Jericó. Nós estamos subindo. Jericó é uma cidade diferente, mas é uma cidade que ela é completa. Por que é que eu acho que ela é completa? Você vê que tem um bondinho aqui, vocês estão vendo aí, e ele está subindo exatamente para o monte que se diz que Jesus foi batizado e foi para o Monte das Tentações. E desse monte,
você tem uma visão, você está vendo Jericó, cidade, você está vendo lá nos fundos montanhas, aí você está no meio do deserto da Judéia, e você tem o Rio Jordão, você tem o Mar Morto, você tem fonte, você tem rio, aqui você tem, resumidamente, todo o microcosmo do planeta. Você tem deserto, rio, mar, montanha, né? Cidade. Então, quando disse que Satanás ofereceu todos os reinos do mundo a Jesus, a ideia que se tem, que eu vejo, que quando Jesus olhou para Jericó, para essa região, ele pensou, se não sou eu aqui, se não for eu para abraçar a minha missão, qualquer um outro poderia se considerar rei do planeta, porque de onde ele estava, você pode ter uma visão de todos os elementos que existem no planeta. Por isso, aí está representado todos os reinos do mundo. Tudo que tem no planeta Terra tem em Jericó. Tem mar, tem rio, tem deserto, tem montanha, tem fonte, tem árvores, tem cidade. Então, é um microcosmo. Por isso que foi colocado por Mateus essa frase lá no que se chama tentação, que eu acho que foi a provação de Jesus no deserto. Pode passar? Esse é o monte, o famoso monte das tentações, ou da que eu considero o monte da provação. Né? É curioso porque de um lado você tem esse monte, do outro lado você tem o Monte Nebo, na Jordânia, onde Moisés está enterrado. Então você tem primeira revelação e segunda revelação juntas, mais uma vez, geograficamente, como eu já mostrei desde a entrada. Pode passar? Aí é o Vale do Jordão, que também é visto lá de cima, e que você pegando aqui à direita, você sobe para a Galileia. E foi isso que nós fizemos. Nós descemos em Eilat, fomos para o Mar Morto, visitamos Massada, visitamos En-Gedi, visitamos Curã, visitamos Jericó, e agora vamos subir para entrar na terra de Israel. Quer dizer, na terra de Israel nós já estamos, mas nós vamos para o extremo norte, nós vamos para a Galileia. Pode passar? Na Galileia você encontra realmente, eu digo para vocês, a parte mais bela, mais espiritual, mais completa do ministério de Jesus. Foram 2 anos e 4 meses residindo aí. O Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, que é do Kibbutz Ginossá, é um símbolo daquela região, né? Que é onde você tem vida plena. Você tem água, você tem fontes, rios, montanhas. A Galileia, se era pobre, discriminada, com analfabetos e doentes, mas ela tem uma riqueza material perfeita. E ela foi em todos os sentidos, eu acho. Hoje eu entendo um pouco mais por que Jesus escolheu a Galileia para começar o seu ministério. Primeiro, ele estava longe da hierarquia. Se ele fosse começar em Jerusalém, ele teria tido muitas dificuldades. Ali estava o poder romano, ali estava a hierarquia religiosa, os sacerdotes. Mesmo começando na Galileia, ainda teve dificuldade, porque quando ele começou a ser conhecido, as classes religiosas da época, todas foram para lá, não para ajudá-lo, mas para se opor à sua mensagem. Então, ele começa o seu ministério aí, na Galileia, com um povo discriminado, excluído, pobre, doente, analfabeto. Então, como ele diz quando ele escolhe Mateus, que vai jantar com os pagãos, não são os sadios que precisam de médicos, mas os doentes. Então, por isso que ele, na sua misericórdia, no seu amor, ele começa seu ministério aí. 80% do ministério de Jesus na Galileia foi em torno desse lago. Nós vamos ver uma porção de coisas, vamos tentar ver se a gente consegue, no tempo que nos resta,
resumir a importância desse lago e da geografia que envolve toda a Galileia no ministério de Jesus. Pode passar. Aqui você tem geograficamente a divisão, né? A Judéia, que a gente já passou por ela, nós ainda pretendemos voltar. Judéia, Samaria e Galileia. Então você tem Mediterrâneo a oeste e o Rio Jordão a leste. Então você tem Decápolis, você tem Pérea, hoje Jordânia, né? Você tem ao norte Síria, Líbano, Fenícia na época de Jesus, que curou até a filha da mulher sírio-fenícia, que morava nessa região norte. Mas como a Galiléia ficava em torno de regiões pagãs, chamavam pejorativamente Galiléia dos gentios. Mas Jesus não fez barreira, quebrou o paradigma e começou seu ministério aí. Pode adiantar, Denise. A gente vai começar. Álvaro, quer falar alguma coisa, meu filho, sobre o que eu já apresentei? Não, professor, estou acompanhando também. Então, vamos começar por Nazaré, Galiléia. A palavra Natsarat é broto, rebento, em hebraico. Notsri é cristão. E Natsirut, cristianismo. Eu acho curioso que essa uma palavra tenha tanto relacionamento com outras, né? Porque de Nazaré veio Maria, em Nazaré se criou Jesus, como se fosse materialmente, geograficamente, fisicamente e espiritualmente, um relacionamento muito grande entre Maria, José, Jesus, o seu ministério, a sua existência e o seu legado para todos nós, como terceira revelação, que tudo começa aí. Então, Nazaré é uma cidade que, embora seja hoje Cisjordânia, porque até 48 tudo isso aí era Palestina, a gente sabe, né? Depois dividiu, a Palestina foi separada em faixa de Gaza, que está aquela faixazinha lá do norte, lá separando Egito de Asquelon, e o restante Cisjordânia e Jordânia. Então isso ficou, Israel, faixa de Gaza e Cisjordânia. Hoje Israel está ali prensadinha no meio, mas depois de 48 foi o que nos restou. Mas Jesus dividiu e espalhou a sua mensagem muito bem em todos esses locais. Pode passar, Denise. Aí a cidade de Nazaré, vendo-se a igreja da Anunciação, aonde o anjo Gabriel procura Maria, e essa igreja, a cúpula dela, a cripta dela, tem um farol lá no alto, como a gente pode ver, que foi aquele italiano, Antônio Barlucci, que é o grande arquiteto, que as grandes construções de Israel foram planejadas por ele. Ele colocou um farol aí, eu entendo que como Jesus, luz do mundo, né? Está lá em João 8,12, representando a visita do anjo Gabriel, que está lá em Lucas, que no 6º mês, um anjo do Senhor foi a uma jovem da cidade de Nazaré. A tradução diz a uma virgem, porque é uma tradução, eu diria, deturpada, de Isaías 7,14, que lá não tem virgem, lá tem Alma. E Alma não é virgem, Alma é jovem. Virgem é Betulá. Então, isso já é uma dificuldade, não é, Álvaro, para unir judaísmo com o cristianismo, porque isso não justifica de forma nenhuma esse conceito para trazer a questão que o cristianismo apresenta Jesus, segundo o profeta Isaías, com essa tradução. Eu acho vou dizer assim, um agafe muito forte. Mas pode passar, Denise, o próximo. Então, aí essa é a famosa fonte de Maria, onde ela colhia água, pertinho da casa dela, onde ela morava. E diz os estudiosos que aí nessa fonte, hoje essa fonte tem só o marco, porque a água não é que secou, a água foi desviada para
ser utilizada na cidade. Hoje ela é distribuída para utilização. Mas diz que Maria foi colher água aí quando ela viu uma luz se aproximando e ela assustou-se e correu para casa. Só que quando ela entrou no quarto, a luz chegou de novo, porque era exatamente o anjo Gabriel que trazia um recado importante, forte, de prestígio, mas não tão simples para uma jovem daquela idade e na época em como ela se encontrava, né? E ela realmente deu conta do recado, foi muito bem escolhida, e para ser mãe de Jesus realmente tem que ser alguém com as qualidades de Maria. Pode passar, né? Essa é a igreja também, o desenho que eu mostrei a vocês, daquela cúpula de Antônio Barlustra, ela é a igreja moderna, toda muito bem desenhada, mas lá dentro é que está o local onde era o quarto de Maria. Pode passar, Denise. Que a gente se entra, aí, eu não coloquei aí, mas ali dentro é que tem, onde foi a casa de Maria, o quarto dela, e ali é que ela recebe a notícia e está lá escrito em latim, né? Hic verbo facto est. Aqui o verbo se revestiu de carne, mostrando que foi ali que Jesus foi anunciado pelo anjo. E aqui a gente vai, na sequência, a Belém, conhecer o local exatamente onde ele nasceu, segundo nos fala Lucas, Mateus. Pode passar. Essa é a porta da igreja de Belém. É uma igreja que sobreviveu, essa chamada Porta da Humildade, porque os cavaleiros entravam com os cavalos, com tudo, e eles mandaram fechar, ficou essa porta baixinha. Eu mesmo que sou meio anão, para entrar aí eu tenho que baixar a cabeça, senão bate, né? Então, mostrando que quem vai ao encontro de Jesus tem que estar submetido à sua, vamos dizer, grandeza espiritual, né? Todos nós temos que ser pequenos. Passando pela porta estreita, né, professor? Exatamente, em vez da porta larga, né? Pode passar, minha filha. E aí dentro você encontra essa estrela, marcando exatamente o local onde ele nasceu. Atrás, de frente dessa estrela, era onde era a manjedoura, onde Maria pegou Jesus daqui e colocou na manjedoura. E aqui é uma emoção grande, porque você vê, essa estrela tem 14 pontas. E a maioria das pessoas não sabe por que ela tem 14 pontas, né? Porque deveria ser uma estrela de Davi, que só tem 6 pontas, não é? Mas não, ela tem exatamente, Mateus coloca na genealogia de Jesus, Jesus da família de Davi. E a palavra Davi em hebraico, David, são 14 soma o número 14. O Dalet vale 4, o Vav vale 6 e o outro Dalet vale 4. 4, 6, 10 mais 4, 14. O que é que ele diz? Ele divide 42 gerações. 14 de Abraão a Davi, 14 de Davi ao cativeiro da Babilônia e 14 do cativeiro da Babilônia até Jesus. Ele poderia ter dividido em 6 gerações de 7, 7 gerações de 6, 2 gerações de 21, tudo dava 42. Mas ele escreveu 14, 3 vezes 14, mostrando realmente que Jesus como o Messias. Isso para um ocidental não representa nada, mas para um judeu tem uma importância muito grande, porque traz uma mensagem profunda judaica de Jesus como pertencendo à família de Davi, ou seja, da tribo de Judá, que é a tribo da qual Davi e Jesus procedem. Pode passar. Diga. Legal, né, professor? 14, 14, 14, né? Exato. 36. E aí, 32, 42. 42, perdão. 42. Tô bom de matemática. E 42 é a somatória de Ad, Bli, Dai. E faz uma referência ao profeta que diz que as portas do céu se abrirão Ad, Bli, Dai, até que nós venhamos a dizer mais... Chega, tá bom. Tanta bênção na minha vida. Então, se fosse até que a gente não deseje mais, né? Ad, Bli, né? Até sem a gente querer mais. Até que a gente diga, é suficiente. Então, se fosse só de Davi de Abraão até Davi,
seria suficiente. Se fosse de Davi até o cativeiro da Babilônia, já seria Também suficiente, seria. não precisava de mais. E se fosse a do cativeiro da Babilônia até o Cristo, já seria suficiente. Mas a bondade divina é muito maior do que nós podemos compreender. Então, nós temos do nascimento do Cristo até a doutrina espírita. Depois da doutrina espírita, teremos outras revelações, e assim a Com gente nunca vai certeza. conseguir enxergar e dimensionar o tamanho da bênção que Deus reserva para a gente. Porque a sua E aí, misericórdia, a sua bondade é infinita, então a gente não isso, consegue dimensionar. Para nós já estava bom, podia ter parado ali com o livro de isso, Salmo, que Jesus recita a todo instante. Já estava exatamente. bom. Mas aí você vê que Mateus, né, como bom judeu que era, ele triplica essa identificação de Jesus como o Messias, descendente de Davi. Uma vez só, como você diz, já era suficiente para identificar. Mas ele vai encontrando em cada geração, em cada 14 geração, um fechamento com o messianismo de Jesus. É muito bonito isso. É muito profundo, né? Pode passar mais um, Denis. Isso aí, a primeira vez que eu coloquei a mão nessa estrela foi no ano 2000, eu não esqueço nunca. Nossa, é uma emoção, é algo assim indescritível. Para mim foi mais do que eu merecia, e ainda hoje é mais do que eu mereço. E dali ao campo de pastores, né? Que ainda hoje tem pastores aí, viu, Denise? Ainda hoje você encontra pastores nesse Vale do Sarru, que fica aí em Belém. E a cidade de Belém, ela é também, Álvaro, você sabe mais do que eu, que ela é uma cidade riquíssima em história da primeira revelação, né? Porque em Belém a gente conhece a história de Ruth, que foi a primeira edomita convertida ao judaísmo, que acabou sendo a bisavó de Davi. É uma mulher que entra na genealogia de Jesus, porque ela foi a avó de Jessé, o pai de Davi. E, além de Ruth, você tem a história do próprio Davi, que foi pastor aí, em Belém, quando foi chamado para desobsediar Saul. Aí você tem a história de Raquel, o grande amor de Jacó, que desencarnou aí na entrada de Belém, e tem um monumento belo, ainda hoje a gente visita, na entrada de Belém, está lá. Então, e o próprio Jesus que nasce aí. Então, você observa a ligação forte que tem. Aí tem Ruth, aí tem Raquel, aí tem Davi e aí tem Jesus. Então, é uma geografia espiritual também muito forte. E aí, uma curiosidade, os pastores foram os primeiros escolhidos por Jesus para ter notícia da chegada dele. Quem eram os pastores? Os mais humildes, os mais pobres. Inclusive, pastores, muitos dos pastores não eram donos do rebanho. Eles ganhavam só para pastorear. Eles viviam, e Jesus acaba se intitulando o bom pastor. E Davi tem um grande salmo, que é o Salmo 23. Na adversidade, ele escolheu o próprio Deus como seu pastor. E Jesus diz: Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. Então, há uma ligação de pastoreio com a história de Jesus, entrelaçada com Davi e os seus antecessores, muito forte, né? As três parábolas da misericórdia de Lucas, uma delas é a ovelha perdida no deserto, que Jesus é o bom pastor, que vai buscar, põe nas costas e traz de volta. Então, o pastoreio na vida de Jesus e de todo judeu que conhece Davi e o Salmo é muito forte. E a gente, quando é cristão espírita, conhecendo tudo isso, a gente acaba descobrindo, como diz Kardec, que coincidências não existem, né? Tudo é racional, tudo tem uma razão de ser, tudo se explica com a doutrina espírita, que é a chave da qual tudo se explica de modo fácil. Pode passar mais uma. E aí a gente, não sei se você já esteve na igreja de Belém, Aura, alguma vez. Chegou aí? Não. Nunca foi. Quando você vai entrando na gruta em Belém, nós temos um guia
árabe lá em Belém, chama Nicolas. Ele já faz parte da família, é um rapaz, uma pessoa magnífica. A gente quer muito bem a ele, Márcia e Wanda, não quer outra pessoa quando vai lá, tem que ser o Nicolas. E ele tem um bom coração, é um árabe assim, uma pessoa que tem um espírito muito bom, é isso que eu queria dizer. Ele não comunga com coisas erradas, ele não gosta de falcatrua, ele é um menino sincero, direito. E Nicolas chega a uma certa ocasião, aí diz para mim, e para a Márcia e para a Wanda, professor, aqui tem um lugar, aqui na Igreja Ortodoxa, que turistas não entram. Mas se o senhor quiser, eu posso falar com o padre e o senhor entra com Márcia e Wanda e vocês vão visitar. Eu digo, nossa, é tudo que eu quero. Essas coisas é comigo mesmo, que é diferente já me encanta, né? Aí ele disse, agora o senhor compra alguma coisa lá dentro, porque lá eles também têm algumas coisas para vender. Aí eu digo, isso não é problema. Entrei. Quando eu cheguei lá dentro, eu me topei com esse quadro. Olha esse quadro. Tem 2 quadros ali que são muito fortes. Aqui você vê Jesus, Maria e José fugindo para o Egito, do nosso lado direito, ou lado esquerdo do quadro. Herodes sentado no trono, dando a ordem para sacrificar as crianças, e muitas crianças sacrificadas aí no chão desse soldado. Pode ver, tem muitas crianças mortas. E esse quadro me chamou a atenção, né? Aí passa o próximo, Denise. Eu sou muito curioso, eu vi umas catacumbas, eu botei o rosto assim por cima e divisei um ambiente cheio de crânios e ossos. E eu perguntei ao frade de onde eram esses ossos. Ele disse que esses ossos foram os ossos das crianças que foram sacrificadas no lugar de Jesus por Herodes. Rapaz, na hora que eu soube disso, me deu me arrepiei todinho. Eu senti assim algo... Meu Deus do céu. A gente fala que o primeiro mártir foi Estevão, né? Mas esses foram os primeiros mártires que deram a vida por Jesus. Cadê o nosso querido Elahá? Saiu e não voltou mais? Onde é que ele anda, hein? O Elahá caiu. Eu mandei mensagem para ele, mas ele não respondeu. Não sei o que Será foi que que ele tem? aconteceu. Tô Não sei se sentindo acabou a falta dele. energia, faltou luz dele lá. Pode ter sido algum problema. Aí tem uma foto, um quadro, depois dessa informação, que passa, Denise, para tu ver. Que quadro forte. Também fui fotografando tudo. Olha esse quadro. Está escrito aqui em grego, Tágia Népia, os primeiros mártires. É como se Jesus estivesse abraçando todas as crianças que deram a vida no lugar dele. É outro quadro que me arrepiou bastante também. Eu nunca tinha imaginado algo dessa raiz, dessa profundidade. E não ficou só por aí. Porque quando nós saímos daí, ninguém sabia que nem eu, Márcio e Wanda tinha ido. E eles estavam do outro lado, porque quando a gente sai da gruta, do outro lado, na Igreja de Santa Catarina, a gente desce e vai para a gruta onde Jerônimo produziu a Vulgata. E tem um outro departamento que é o quarto de José, que ficava ligado com a manjedoura. É tanto que do outro lado, se você tem um buraquinho que você olha, você avista a manjedoura. Você avista o local onde Jesus nasceu. Então, quando eu cheguei ali, estava todo mundo reunido, e Nicolas estava falando para o pessoal, e quando ele estava conversando, eu ouvi um grito, foi um grito assim, agudo, forte, mas um grito de terror, de horror, de alguém que estava sofrendo. Eu observei, era uma senhora que estava no nosso grupo, fazia parte do nosso grupo, e às vezes acontece isso, as pessoas vão, abraçam, um chora, outros se emocionam, mas aquilo ali, eu particularmente, tomei o impulso de ir. E eu tenho uma entidade que ela sempre me orienta em algumas questões, e ela disse assim, não vá. Deixe ela curtir, deixe ela drenar, essa foi a expressão. Deixe ela drenar as energias de 2000 anos que estão com ela. Ela foi mãe de uma das crianças que foi morta por Herodes. Olha, ainda hoje eu falo isso e eu sinto a energia e a lição que ficou para mim. Porque depois de 2000 anos,
Muita gente vai a Israel achando que vai fazer um passeio, eu vou conhecer a Terra Santa, e não toma ciência nem consciência do compromisso espiritual que ele tem. Olha, a Galiléia, especificamente, a Israel como um todo. Eu que sou um seguidor de Jesus, por onde eu passo, eu sinto a energia de Jesus, eu sinto os rastros, as marcas, em todos os locais que eu vou. Eu não discuto, foi aqui, foi ali, foi acolá. Tem os que eu tenho certeza, tem outros que, como o Ofra começa a dizer, foi aqui, e aí ela faz assim com os braços, porque a gente não tem especificamente condição de exemplificar. Mas onde tem uma fonte, como tem lá na Samaria, onde tem um monte como o Monte Tabor, onde tem uma gruta como em Belém, então você tem mais consciência e certeza que a geografia nunca mente. Você não troca um morro de lugar, nem tira uma fonte de um lugar para outro, nem uma rocha, nem nada. Então, são esses pontos que são muito fortes para mim. E essa lição foi muito forte. Eu fiquei quieto, não falei nada com essa senhora. Depois eu soube que ela não conseguia ter filhos, não conseguia engravidar. Quer dizer, ainda hoje, 2000 anos depois, ela ainda ficou com trauma. Mas ela foi uma mãe que cedeu um filho. Olha a missão dessa mulher, para dar a vida por Jesus. Então, são coisas que você não encontra em livro, você não vai encontrar em qualquer leitura que você fizer, informações dessa natureza, e que vai acontecendo. Eu tenho vontade de escrever alguma coisa assim, só com os bastidores de tudo que eu já consegui. Deveria, professor, deveria, seria uma grande obra. Nessas viagens. Eu penso ter isso. Quando eu tivesse mais terminado meus compromissos de parábola, quando eu tiver eu penso em fazer algo nesse sentido. E depois de muito, fiz uma viagem com ela a uma outra região, a Turquia, e aí foi que eu tive uma conversa com ela até em Patmos. E ela me falou da dificuldade dela de engravidar, porque ela inconscientemente não sabia que ela ainda tinha medo de ter um filho e passar a dor que ela já tinha passado. Então, hoje ela já se libertou disso. Por quê? Porque ela voltou ao ambiente, ela entrou em contato, a espiritualidade drenou essa energia do perispírito dela que está gravado. Pode passar. Mas olha só, professor, a Carla, ela faz uma observação bem interessante. Ela coloca assim, ó, percebeu neste quadro que tem 9 anjos? Tem o quê? 9 anjos em cima. Sim, sim. E aí ela comenta, lembrou o candelabro, aqui, ó, lembrou o candelabro do Shabat. Na verdade, não é o candelabro do Shabat. Lembra exatamente a menorá judaica de 9 braços, que não é a menorá, vamos dizer assim, dos 7, que é a semana. O Shabat que é de 7. É Hanukkah. 9 é da festa das luzes, que é o Hanukkah, que foram os 9 dias que ficou uma lâmpada só persistindo, o azeite não acabou no deserto. A gente já falou alguma vez, no deserto não, no templo. A gente já falou aqui uma vez, eu e Álvaro e o Alahá, sobre isso, não foi, Álvaro? Lembra que a gente teve uma... Sim. Deixa eu ver, tem uma aqui. São, na verdade, 8 mais 1, né? 8 mais 1, que é para acender os outros, né? Tem uma aqui, né? Olha, exatamente. Essa aí é Hanukkah. É a menorá da Hanukkah, dos 9 dias que se comemora na festa do Hanukkah, ou a festa das luzes. No Shabat, o hábito é de acender 2 velas e depois uma para cada filho. Então, aqui na minha casa, essa aqui, ó. Porque nós somos meu pai, minha mãe e mais 3 filhos. Cada família adequa, né? Faz o seu adequando as luzes de cada filho. O judaísmo, eu gosto do judaísmo por isso, que ele é muito matemático, tudo dele é racional. Mas bem lembrado, viu? Agradeço aí. Não foi Carla, não foi? Carla. Isso, exatamente, Carla.
E aí, Jesus sendo identificado por João, que eu nunca digo que Jesus foi batizado, ele foi identificado. É porque ele mesmo diz, deixa. João diz, eu que tinha que ser batizado, eu que tinha que ser mergulhado por você. Deixa que se cumpra as profecias. E aí sim, João. E aí o papel dele foi dizer, eis o Cordeiro de Deus. Apresentar Jesus como o Cordeiro de Deus. É assim que eu vejo, é assim que eu entendo. Pode passar. E esse local, esse aqui é no Rio Jordão, mas todo mundo comemora e vai a Yardenite, que é um sítio no Rio Jordão, na saída, que aqui é a saída do Mar da Galileia, que aí forma o Vale do Jordão, até o Mar Morto. Mas não foi aí que Jesus se batizou. E Israel criou esse local, mas ele diz assim, um sítio do batismo no Jordão. Ele não diz que é o local do batismo. Mas a maioria acha que é aí, mas o verdadeiro local do batismo, como João 1,28 fala, é em Betânia de Jericó. Pode passar, em Betânia do Jordão. É isso aqui. É o João 1,28. O verdadeiro local é lá embaixo, já E é curioso, pessoal, porque esse local do batismo, Álvaro, que você vai, fica na Jordânia, do lado da Jordânia. É quando você sai daí, bem pertinho, sabe o que é que você encontra? O local onde Elias foi visto subindo aos céus por Eliseu. Então, olha como a primeira revelação, mais uma vez, se junta com a segunda. Então, Tudo se une. Eu fico olhando a geografia, a espiritualidade, ela não dá salto. Tem uma ligação muito forte. Pode passar o próximo. Aqui é uma igreja do século IV do Império Bizantino, foi construído. Aqui era um braço que vem do Jordão e aqui formava uma espécie de mikveh, o tanque, onde eles eram batizados. E aí diz que esse é o verdadeiro local do batismo de Jesus, é aí, em Betânia do Jordão, como está em João 1,28. Pode passar. Olha, João respondeu-lhe, eu batizo com água. Aqui é a narrativa, né? De Betânia do Jordão, do outro lado do Jordão onde João estava batizando. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Rio Jordão. Porque ninguém se lembra que tem duas Betânias. Tem a Betânia de Jericó, do outro lado do Jordão, e tem Betânia, lá perto do outro lado do Monte das Oliveiras, onde ficava a casa de Lázaro, de Marta e Maria. Pode passar? Porque Betânia significa casa do pobre, né? Aqui, gente, é curioso. Aqui eu estou no Jordão, na Jordânia, eu e minha esposa. Aqui é um local hoje que tem também de batismo lá em Betânia do Jordão. Aqui eu estou na Jordânia, esse pessoal do outro lado que vocês estão vendo estão em Israel. E no meio tem um campo, um local neutro, estão vendo? Atrás de mim, da minha esposa, tem uma corda, uma espécie de corda, uma divisória. E depois tem um espaço e começa a outra. Do lado de lá são os que estão em Israel, do lado de Israel, que realizam batismo ali. Para eu passar daqui de onde eu estou para o lado de lá, tem que ter passaporte. Não tem como você simplesmente atravessar. Tem soldados jordanianos aqui do lado onde nós estamos e soldados israelenses do outro lado de Israel. Mas esse é o verdadeiro lugar onde Jesus foi batizado. Não é lá na Galileia, é na Judéia. Ok? Pode passar. E aí Jesus vai ao monte, que você já conhece, eu já falei de uma certa forma, faz toda aquela reflexão, que ele não foi tentado. Se Satanás existisse, ele nunca teria coragem de chegar perto de Jesus, porque ele é a ausência de tudo. Como é que ele podia prometer todos os reinos do mundo se ele não tem nada? Ele é a ausência de luz, ele é a ausência de qualquer coisa. Como é que ele podia prometer a Jesus o que já lhe pertencia? Não é? Então não tem lógica esse diálogo, eu não encontro muita lógica nele, não. Pode passar, próximo. E aí o local da escolha do seu grupo de trabalho, que Jesus não fazia nada só, né?
Ele mostrou a gente que tem que se criar uma equipe. Quando você quer realizar alguma coisa, crie um grupo e não seja o mandão do grupo, seja o coordenador, seja aquele que une, que aconselha, que ampara, que orienta, que foi isso que ele fez, porque Jesus pegou 12 homens, representando as 12 tribos de Israel, cria um grupo, e esse grupo ele preparou tão bem que criou um provérbio que Jesus não escolheu os capacitados. Por quê? Porque era analfabeto, eram pescadores, eram pessoas sem qualificação cultural, nem mesmo social. Porque colocar um publicano no meio do grupo foi assim uma coisa herética da parte de Jesus, né? Que chamou a atenção logo dos fariseus e de outros. Ele disse: eu vim para o doente é que precisa de médico. Então ele criou um grupo e mostrou que ele não escolhe os capacitados, mas capacitou os escolhidos, porque todos se prepararam e deram a vida por ele. Todos foram fiéis. Até Judas, que fez o pior papel, realizou o mais difícil. Pode passar. E aí o local, exatamente, as margens do Mar da Galileia, onde aqui Jesus escolheu os discípulos. Esse local, a geografia de Israel é curiosa, tem lugar que tem 4 ou 5 coisas importantes ao mesmo tempo. Aqui Jesus escolheu os discípulos, aqui Jesus andou de leste para oeste, atravessando, caminhando, na famosa levitação que ele fez aí, atravessando, como está lá em João 6. Aí Jesus realizou aquela famosa ceia, que está em João 21, que pescou 153 peixes, se lembra, algo que a gente já falou a respeito. E aí Jesus aparece exatamente aos discípulos numa condição que só quem conheceu foi João, que já foi depois da ressurreição, quando ele vem e que ele pergunta 3 vezes a Pedro se ele o ama. Então é um local que eu gosto muito desse local. Aí sempre a gente gosta de tirar os sapatos, molhar os pés nessa água maravilhosa, desse lago que fala tanta coisa boa, tanta coisa positiva, tanta mensagem. Professor, não dá uma sensação de que a qualquer momento você vai se deparar com Jesus? Dá, minha filha, dá. Eu vou dizer uma coisa, Denise, a primeira vez que eu cheguei em Israel, aliás, não foi a primeira vez, foi em 2009 com o grupo. E tem lugar em Israel, Monte das Oliveiras, olha, Monte das Oliveiras, Cesareia de Filipe, Monte Tabor, são alguns lugares que eu estou citando assim, que quando eu cheguei no Monte das Oliveiras, eu tenho uma porção de oliveiras ali vizinho, onde Jesus fez a última oração dele, e a impressão que eu tinha é que Jesus ia aparecer entre aquelas oliveiras a qualquer momento. Aqui, de repente, a gente faz um passeio aí por dentro do Mar da Galileia também, e tem hora que para mim, Jesus vem caminhando sobre as águas. É muito forte. Não dá para você ser indiferente em locais como estes. Pode passar, eu acho que nós temos muito mais coisa ainda para ver, mas eu vou devagarinho para não... Aí a gente faz a lembrança, né? Reflexão com o grupo. E aí o local onde ele realmente escolheu os discípulos. Tem essa igreja aqui, que é a igreja onde ele faz a refeição, tomou café com os discípulos, com peixe, que como está narrado em João 21. Pode passar o próximo. E aí ele lê na sinagoga de Cafarnaum, de Nazaré, ele vai à sua terra, ele escolhe Nazaré para começar o seu ministério, lê o profeta Isaías, no capítulo 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, para curar o doente, libertar o escravo, etc, etc. E diz, hoje se cumpriu a profecia de Isaías. E todos se revoltaram contra ele, acharam que ele estava blasfemando. Isso foi em Nazaré, que é aí que levam ele e precipitam ele do monte. Diz que ele saiu pelo meio das pessoas e ninguém viu. Mas eu acho que Jesus se deixou precipitar.
Eles acharam que tinha empurrado ele, mas Jesus jamais, antes da hora, ele se deixaria derrotar fisicamente. Ele tinha o domínio de tudo, né? Passa o próximo. Podia ser até bicorporidade. Pode, claro. Ele podia fazer de conta que caiu, que se machucou, e não tinha problema nenhum. Né? Empurraram uma réstia. Né? E ela saiu embora. Esse é uma igreja hoje que tem ortodoxa em cima da onde foi a sinagoga que Jesus leu o profeta Isaías em Nazaré. A gente só foi aí nas viagens que eu fiz, acho que umas 3 vezes. A gente tem que ter um guia como o Ofra, que conversa com o responsável, que às vezes o horário ele não vai estar aberto, e a gente sempre, quando pode, tem a condição de levar as pessoas. É um local muito, muito rico também. Falar aí para o grupo, para mim, é também um prêmio. Não é? Relembrar como Jesus teve aí, a missão que ele teve, e aí ele se frustrou, né? Criou o provérbio, ninguém é profeta em sua terra, e aí ele volta para Cafarnaum e começa a sua verdadeira missão na casa de Pedro, curando sua sogra. Pode passar? Aí Cafarnaum é aonde o profeta Isaías diz, no capítulo 9, terra de Zabulon e Naftali, que é um dos filhos de Jacó, que coube a eles exatamente essa região onde Jesus começa o seu ministério. Terra de Zabulon, né, professor? É exatamente o local, ele profetizou 800 anos antes. O povo que andava em trevas viu uma luz. Então, na terra de Zabulon e Naftali, e se enquadra perfeitamente Cafarnaum, que para mim é, em toda a história de Israel, na minha vida, é o local que mais mexe comigo. É Cafarnaum. Aí eu tive um déjà vu no ano 2000, que nunca sai da minha mente. É um filme, eu tenho um filme desse lugar na minha mente, trazido pela minha mediunidade retroativa, porque eu tenho essa faculdade. Graças a Deus, eu não sabia nem que tinha, eu achei que eu nem dizia, mas eu tenho. Dependendo do lugar, eu fecho os olhos e volto no tempo e vejo as coisas realmente como foram, como aconteceu, com detalhes. Aí, então, é fantástico. É fantástico. Pode passar. Pelo meu gosto, eu ficava aí um dia todinho debaixo dessas oliveiras, meditando. Hoje a gente tem essa igreja franciscana, né, da Custódia da Terra Santa, que é construída em cima do que foi a cozinha da casa de Pedro. E Álvaro sabe que o judeu gosta de reunir as pessoas na cozinha, que é perto do fogão, da geladeira, é onde tem o melhor, né? Eu já participei de festas judaicas, assim, de comemoração, e o judeu come sem parar. Eu me surpreendi, os cabas começam a comer meio-dia, 4 horas da tarde comendo. Ave Maria, onde que esse povo bota comida, pelo amor de Deus? Come, benção de Deus. Mas aí dizem que Pedro era pobre, não, Pedro era rico, viu, pessoal? Um detalhe. Não era Pedro que morava com a sogra, era a sogra que morava com ele. É tanto que quando ele cura, ela vai servir as mesas. Tá certo? Lembre-se que Jesus falava muito das viúvas. O óbolo da viúva, porque no judaísmo algo sabe que herda não é a viúva, é o filho mais velho, é o primogênito. A viúva ficou quase sempre desamparada e tem uma crença que quando a mulher perde o marido é porque ela não merecia ter o marido. Até isso se acredita. Então ninguém tem pena de uma viúva, por isso que Jesus pedia tanto pelas viúvas e pelos órfãos, porque eles realmente sofriam o desprezo de muita gente por uma questão cultural. Não era perseguição, uma questão cultural. Pode passar o próximo. E aí a entrada de Cafarnaum, que toda vez que eu vou a Israel, eu tenho que tirar uma foto nesse lugar. Não sei por quê. Porque aí eu vi uma estradinha do passado, onde eu tive uma visão fantástica de Cafarnaum, vendo Jesus saindo da cidade, acompanhado pelas pessoas. Nossa, foi assim o maior presente que ele me deu em toda a minha vida. Foi essa visão que eu tive aí em Cafarnaum. Foi para mim, 25 de setembro do ano 2000. Vai fazer 23 anos agora, em setembro. Foi a maior
visão mediúnica que eu tive com Jesus. Toda a minha encarnação foi essa. Mas foi um presente que eu não vou esquecer nunca. Foi ele mesmo que foi misericordioso comigo. Provou que é misericordioso. Pode passar, Denise. Aí a casa de Pedro, as ruínas. Aí eu sempre faço um evangelho ao vivo. Eu me emociono demais quando eu faço esse evangelho aí com o grupo. Que é a primeira vez que eu fui aí, com 90 pessoas, eu estava levando aquele povo de volta para Jesus. E aí que eu me emocionei mesmo. Olha, Senhor, eu estou trazendo eles aqui para você, a minha gratidão. Que eles te conheçam, que eles te honrem, te louvem como você merece. Pode passar, Denise. E aí, pertinho dessa sinagoga, quando Jesus começa a pregar aí, Mateus diz que multidões começaram a aparecer da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da região de Além Jordão, como está em Mateus 4, 25. E como a multidão não cabia mais de gente na sinagoga, Jesus traz aquele pessoal, sobe a montanha com eles e aí profere o mais completo sermão de ensinamentos e de luz para a humanidade, que é o Sermão do Monte. Pode passar. Quando você tem uma visão assim, esse é o sermão, é o monte, né? Chama das Beatitudes, né? Eu não vejo Jesus pregando lá em cima, eu vejo ele pregando aqui embaixo e o povo que ficava em cima. E o vento do mar é que levava a voz dele. Então é o mais lógico, acusticamente falando. Pode passar, mas lá em cima tem uma igreja, né? Isso aqui é o Mar da Galileia, o ministério dele foi todo em torno do mar, como eu já falei, só para a gente fixar. Pode passar. Isso aí é 13 de novembro de 2009. Nossa, eu acordei de manhã, às 6 horas da manhã, quando eu puxei a cortina da janela do meu apartamento, eu tive essa visão. Olhe para mim, eu não vou esquecer nunca. O sol nascendo no Mar da Galileia. A ideia que eu tinha Tibéria, Tiberíades, Tibéria. Esse hotel chamava Prima Galília, eu nem sei se existe ainda. Eu fiquei lá em cima, no 14º andar, e agora essa turma que foi agora, todo mundo teve uma janela virada para o Mar da Galileia, no hotel que a gente ficou. Leonardo, eu acho que foi. Wanda, quem cuida desses detalhes, a Wandinha. Um abraço, Wandinha. Então, para mim, Denise, eu ia ver Jesus passeando nesse mar. Foi a melhor oração matinal também que eu fiz em toda a minha vida. Aí próximo também foi onde o senador Publio Lentulus. Isso, viveu encontrou Jesus, né? Que ele morava em Cafarnaum. Ele morava perto de Cafarnaum. Com certeza era em Tibérias, né? Porque, como ele era político, aí era a cidade mais conhecida, né? Fundada exatamente em homenagem a Tibério, que era do tempo de Jesus, o imperador. Pode passar, Denise. E aí você está vendo Cafarnaum do Monte das Beatitudes. Você está vendo uma igreja vermelha ali, que é a ortodoxa grega, e mais para cá outra, que é a igreja do franciscana, onde a gente esteve, onde sempre a gente vai. A gente nunca visita essa igreja ortodoxa grega, ela fica depois. A gente sempre fica na custódia franciscana, que é católica, né? Cristã. Pode passar. Aí é o local, né, de frente à igreja, que é registrando. Não sou Roberto Carlos, mas esse cara sou eu. Pode passar. Para marcar a passagem. Aí também é um local magnífico de se relembrar o discurso de Jesus. Essa igreja também é muito bem construída, é muito bonita. Tem as 9 colunas das 9 bem-aventuranças, né? Que na verdade são 7, né, Álvaro? Depois já vi Álvaro explicando isso aí bem, muito bem. Pode passar, minha filha. E aí Jesus, como bom judeu e rabino, ensinava sentado e não em pé, por isso que Mateus diz,
vendo a multidão, ele subiu e se sentou. Né? A forma rabínica, o mestre ensina sentado, os discípulos que ficam de pé. É a moda oriental. A gente aqui no Ocidente, aqui, nas nossas casas, o povo senta, a gente fica em pé falando, o povo encosta na parede, dorme e ainda diz que está desdobrado, não sei para quem. Né? Quando, na verdade, ninguém pode ficar desdobrado na hora que alguém está falando. Ó. Quem quer desdobrar vai para casa. Pode passar, Denise. Um sermão de exortações e consolações. Não era um sermão de prometer o paraíso para quem ainda não havia conquistado. Aqui é Tábiga, onde vizinho aonde ele escolheu os discípulos, né, onde ele realiza a conhecida multiplicação dos pães. Tábiga vem de heptapegon, que são 7 fontes em grego. Pode passar. Olha aqui, esse altar hoje está cercado, ninguém tira mais essa foto assim como eu tirei perto. Essa foto é bem antiga. Você vê uma pedra, na frente tem um pão, um peixe, e diz a tradição que foi de cima dessa pedra que Jesus pegou o cesto, abençoou e distribuiu e realizou a conhecida multiplicação dos pães. Pode passar. Aí a custódia de Pedro, né? Onde Mensa Cristo, onde já mostrei a vocês, onde Jesus escolheu os discípulos e onde ele tomou café com eles no capítulo 21 de João. Pode passar, eu acho que aí tem uma pedra que também ninguém chega nela, agora também está cercado. Você vê que tem Mensa Cristo, ou Mesa de Cristo, né, onde ele realizou o café da manhã. Agora eles já estão, que o povo sentava aí, fazia foto de todo jeito, como eu fiz também. Acho que eu tenho um aí bem desrespeitosa. Pode passar. Pode passar. Olha aí, mas aí eu queria só levar o Brasil para ir. Aqui é o famoso passeio que a gente dá em Montanha de... Exato, essa daí. A gente dá sempre uma passeada dentro desse lago. A gente sai, às vezes, de Guinossá. Tu conhece o Kibutz Guinossá, Álvaro? Já estivesse lá? Não. Aí na Galileia. É muito interessante. Guinossá é que traduzem como Genezaré, né? É que dá o nome. Lá tem um barco que foi descoberto por 2 irmãos aí. Já fui, sim. Já foi, né? Uhum. Pois é. Você viu o barco lá que eles extraíram, que diz que é possível que Jesus tenha navegado num barco igual aquele. Ninguém diz, as pessoas dizem que é o barco de Jesus, mas não, ninguém tem certeza. Mas foi da época. Para mim, falaram que era de Simão Pedro. É possível. Pode passar, Denise. Pode ser, vai saber, né? A vibração. Para ele aguentar 2.000 anos debaixo da água. É verdade. Aqui, ó, a tempestade, né? Aquela famosa, porque embora o mar da Galileia fique numa baixa entre montanhas, mas tem um período do ano que vem um vento canalizado do Vale do Jordão e movimenta as águas mesmo. O que prova que houve uma tempestade, como está narrado em Marcos e outros, e que Jesus acalmou sem nenhum problema, mandando os espíritos que a promoviam ir embora. Não há nenhum algo sobrenatural, tanto que Jesus ignorou, porque é que vocês não têm fé? Vocês já podem fazer o que eu estou fazendo. Né? Pode passar. Márcia está dizendo que o nosso barco é mais bonito. Realmente é, Márcia. O livro dos Espíritos fala que a ação dos espíritos sobre o fenômeno da natureza na questão 538, e isso aqui explica que eram espíritos que estavam promovendo a tempestade. E Jesus levantou a mão e só fez dizer, menino, vão embora, que eu quero dormir, os meninos querem pescar. Não atrapalha, não, dá uma trégua. E só foi isso que ele fez, não fez nada diferente. Né? Pode passar. Isso aí é o primeiro grupo. Eu acho essa fotografia. Foi a dança da chuva em marcha ré, né? Isso aí era, você vê, eram 90 pessoas nesse barco. Aí tem o Adão Nonato, aí tem o meu filho foi que tirou essa foto, e a gente estava falando do pessoal, e aqui tem um casal, aqui, se vocês olharem do lado direito, embaixo, do seu lado direito, tem uma senhora sentada de óculos escuros.
ela é deficiente visual. Dá para a gente ver mesmo. Essa moça tinha tirado, o caso dela é interessante, ela tinha tirado passagem com uma colega, acho, Wanda que sabe bem, acho que ela era do Rio Grande do Sul, né, Márcia? E essa menina que está junto dela, abraçando ela, Denise. Denise é espírita, é católica, e ela é espírita. E quando chegou no aeroporto, ela chegou sozinha para embarcar. E, gente, a sua companheira ela não pôde vir. Aí Denise disse assim, eu fico com você, minha filha, eu vou ser seus olhos durante a viagem. E foi quem cuidou dessa menina a viagem inteira. Ela ficava perto dela, narrando tudo que estava vendo, porque ela não via. Então, essas questões, como eu disse para vocês, a gente não vê por trás, nos bastidores, como as coisas acontecem com riqueza de amor e de fraternidade. Aí acabou barreira religiosa, acabou qualquer coisa, porque o amor sempre vence. E tem que vencer um dia, que os homens descubram que só o amor constrói. É Marisa, exatamente, a deficiente é Marisa, e a outra é Denise. Foi os olhos delas. Pois é. A Márcia está confirmando aqui. Foi mais um aprendizado que a gente teve nessa viagem. Pode passar, minha filha. A igreja de Caná, da Galiléia, porque a gente sempre vai lá onde Jesus realizou o seu primeiro feito, e foi ela quem, foi Caná, quem a terra ou cidade de Natanael ou Bartolomeu. Tem algumas religiões que dizem que Jesus foi para o casamento de Natanael. Aquele que disse, já ouviu dizer que de Nazaré saísse coisa, né? Alguma coisa boa, que Jesus identificou ele como um verdadeiro judeu. E a gente sempre, agora mesmo, a gente fez renovação do matrimônio. Eu, minha esposa, e Wagner e Tatiana. 2 casais. E quem fez a cerimônia, quem ministrou, foi Márcia. Foi assim um negócio tão familiar, tão bonito. E eu estou com o certificado aí, que eu já casei de novo. 3ª vez que eu me caso já, porque já me casei. Casei uma fora e 2 no Caná. Eu não tenho mais saída. Está totalmente dedicação exclusiva. Não tem para onde correr. Pode passar. Mas aí a gente se lembra realmente. Olha aí, as talhas, vocês podem ver aqui no altar. A Rupá, está vendo, Álvaro? Mostrando que era um casamento judaico e que Jesus está ali realmente participando de uma festa judaica. É muito interessante isso. E é onde ele transforma a água em vinho, como a gente sabe da história. E isso foi, eu considero assim, um feito para os discípulos, porque os frequentadores não tomaram conhecimento disso. Só o dono da festa, aqueles que colocaram água na talha, mas especificamente os discípulos foi que descobriram a capacidade de quem era Jesus. Eu acho que foi a primeira lição messiânica dele, segundo João. Pode passar. E aí, cadeia de montanhas da Alta Galileia, a gente subindo para Cesareia de Filipe, onde Jesus se revela, pode passar a primeira vez como Messias. Cesareia de Filipe era onde ficava a antiga templo pagão do deus Pan, né? E é aquele deus que tinha corpo de homem, pernas de bode, chifre, e que tinha uma flauta. E que quando ele tocava a flauta, as mulheres estremeciam, entravam em pânico. Olha aí, vem de Pan. O deus Pan fazia as mulheres entrar em pânico, porque ele conquistava, era o deus do vinho também. Então, Jesus vai aí com seus discípulos, a pé, gente, a pé, e aí ele se revela a primeira vez como Messias. Quando ele pergunta, quem dizem os homens que eu sou? E Pedro identifica como Messias, e Jesus diz que ele é bem-aventurado porque não foi a carne nem o sangue, mas foi o meu Pai que está nos céus que te revelou. Então é aí que Pedro adquire, vamos dizer assim, sintonia espiritual e poder, vamos dizer assim, não digo poder, prestígio ou, sei lá, privilégio perante os outros. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha comunidade. Pode passar.
Aí as águas do Jordão, que nasce aí, é um local muito bonito, tem muitas figueiras também. Então, aí a nascente do Jordão é onde ficava o templo do Deus Pan, e como os otomanos, quando chegaram aí, dirigidos pelos árabes, eles chamavam esse lugar, como o árabe não diz o P, ele chama brimo, não é primo, né? E por conta disso, eles chamam essa região de Bânias, que devia ser Pânias, por causa do deus Pan. Mas, devido ao período do domínio dos árabes, aí passou a se chamar essa região de Bânia, nascente do Jordão. Aí, na época de figueira, Álvaro, é um cheiro gostoso. Você já esteve aí? Não, nunca tive, não. É Acho um que não. local maravilhoso. Pode passar, Denise. Eu acho que, olha a pureza da água nascendo. Essa é uma água mineral bem pura, bem cristalina. Pode passar. As ruínas da antiga Cesareia de Filipe, um dos filhos de Herodes, né? Pode passar. Aqui mostrando. Isso aqui é a base, o sopé do Monte Hermon, onde terremoto, ali nasce o Jordão, e aí fica a gruta ao Deus Pan. Pode passar. E daí, Jesus vai ao Tabor, e aí ele, segundo Mateus 17, ele leva consigo Pedro, Tiago e João, e se transfigura. Eu considero assim o maior recado de Jesus para nós. Esse monte, pode passar, Denise, ele é um monte muito interessante. Ele parece uma taça emborcada, ele é belíssimo. Ele fica na planície de Esdrelon, ou Jezrael. Ele fica entre o Monte Carmelo, fica o Har Erguido, que é traduzido como Armagedon, e tem outros montes aí, o Tabor, o Monte Endor, as montanhas de Endor, fica aí do outro lado também, fica próximo. Então, é um local que eu considero belíssimo. A palavra Tabor vem de Tavur, em hebraico, que é umbigo, porque ele parece um umbigo no meio da planície. A história dele se cruza com a rainha Débora. Você conhece a história dela, né? Que ela lutou muito contra os exércitos de Císara, e se fosse um homem, seria uma heroína hoje na história do judaísmo. Mas como era mulher, ficou meio esquecida. Né? Mas a história dela é muito bonita. Pode passar. A gente chega quase na metade do monte, aí sobe de van. O monte tem 602 metros de altura. Pode adiantar. Às vezes, quando está frio, a gente chega lá em cima, é mais frio ainda. A gente fica mais ou menos nessa área aqui, onde vocês estão vendo essa estradazinha aí pega umas vans e acaba de subir. O ônibus não vai até lá em cima, porque ele vai ter muitas curvas. Pode continuar, Denise, pode passando. E nós temos aí ainda, olha, aí a igreja da transfiguração. Observe, como lá em Mateus 17, Berlusti, ele traçou o plano da construção da igreja como se fossem as 3 tendas que Moisés disse, que Pedro pediu a Jesus para construir. Deixa construir 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias, e a gente fica aqui. Então, aí está representado Jesus, a tenda maior no meio, Moisés à direita, Elias à esquerda. Cada cripta dessa é uma capela. A de Moisés, a do meio Jesus, e a da esquerda Elias. Eu tenho uns filmes também feitos sobre esse local. É um local também de muita energia, de beleza, de muita riqueza espiritual. Pode dar uma adiantada, tem outras fotos aí. Aí esse corredor, e quando você chega em cima, aonde eu estou aqui em pé, onde fica essas árvores, a igreja está lá no fundo. Você ainda anda um pedaço, quando chega lá em cima, pode adiantar, para poder chegar à igreja. Esse aqui é o grupo reunido,
Esse grupo foi de 2009, aí tem muita gente boa. Foi da primeira turma. Pode passar. Daí a gente sai. E aí é uma área que fica vizinho, que eu me reuni com o pessoal para ler Mateus 17, explicar. Aí estou eu e o Adão Nonato. Já não está mais conosco. Mas é sempre uma lembrança muito forte quando a gente junta esse acontecimento com a Gênese de Kardec, quando ele nos revela o que é a transfiguração, que é uma projeção do perispírito, do nosso perispírito. Imagina uma projeção do perispírito de Jesus. Não é? Por isso que diz que se iluminou de tal forma que parecia o mais puro linho, é o que diz Mateus. E vem Moisés e Elias conversar com ele. E eu fico me perguntando, até hoje ninguém sabe que diálogo foi esse. O que Jesus conversou com Moisés e Elias. O que é que eu posso deduzir? Meu Deus, da minha pobreza de entendimento, eu vejo as 3 revelações juntas. Moisés com a primeira, Jesus com a segunda e Elias com a terceira. Todos defendendo o monoteísmo, um só Deus. E não existe coincidência. Passa aí, Lenir, mais uma. Aí sai outra foto também do mesmo lugar, pode adiantar. Esse é um grupo da Paraíba, colega do nosso centro, pode adiantar. Aliás, agora tinha 5 também da Paraíba. Aqui é um quadro na igreja, lá mostrando Jesus transfigurado, Moisés à direita com as tábuas, o Edute, e Elias à esquerda. Passe mais um. Aí o interior da igreja, quando você entra, já chegando no final. Aí sempre tem missa, sempre tem acontecimentos, mas é uma igreja também muito bem construída, muito bem instalada, e que traz et transfiguratus est ante eos, e transfigurou-se perante eles, escrito uma frase em latim. Pode passar, Denise. Aí mais uma representação, adiante mais uma. Eu queria fechar com essa foto. Olha que coisa interessante. Quando ele desce do monte, ele diz aos discípulos, não contem nada a ninguém do que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite. Então, essa, resumidamente, foi o que eu achei de trazer para vocês sobre o ministério de Jesus na Galileia. Professor, o senhor então poderia encerrar com a prece para a gente fechar a nossa live dessa noite? Pois não, querida. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, depois desse retorno do seu ministério na Galileia, depois de tanto amor dedicado à humanidade como um todo, no seu amor universal, vencendo barreiras, quebrando paradigmas, visitando o doente, o necessitado. Nós vamos agradecer a Jesus por esta oportunidade. Agradecer por vocês estarem conosco, vibrando, e reunidos no mesmo princípio, no mesmo sentimento, no mesmo foco de luz e de amor. Peçamos a Ele a sua proteção, a sua luz, para as nossas famílias, para o Brasil, para aqueles que amamos, para aqueles que convivem conosco, que a sua benemerência, o seu amor, a sua acolhida e fraternidade seja uma ótica e uma tônica em nossas vidas. Obrigado, Jesus. Tivemos a felicidade de conhecer os teus caminhos, teu projeto. Dá-nos a condição de praticá-lo, de vivê-lo em essência. Abençoa cada um dos teus filhos que estiveram conosco, que possam receber as energias iluminadas daqueles montes, vales, daquele belíssimo lago onde tu curaste tanta gente, da tua casa humilde, porém muito acolhedora, do teu coração imenso, que
Imolado na cruz, renasceste e voltaste vitorioso como o leão de Judá, para dizer que o amor sempre vencerá. Obrigado, Senhor. Muita luz para aqueles que estão conosco. Abençoa cada um de nós, esta noite, amanhã e sempre. Que assim seja.